cada desafio, existem aqueles que se sobressaíram e que conquistaram reconhecimento como líderes através de seus treinamentos e experiências. Como candidato a PADI Dive Master, você está prestes a se juntar aos indivíduos especializados que lideram o mergulho recreacional, a afiliação profissional PADI. Parabéns, você já conquistou muito para chegar onde está. Agora o curso PADI Dive Master o levará a caminho dos níveis de liderança. O curso PADI Dive Master é um compromisso significativo, tanto para você quanto para o seu instrutor. A PADI e o seu instrutor esperam o seu máximo empenho neste programa e posteriormente como líder. Ser aceito neste programa significa que seu instrutor acredita que você tem potencial para se tornar um líder PADI. Este curso é o mais abrangente de toda a sua carreira no mergulho. Você passa de um mergulhador competente a um líder de mergulho, refinando as suas habilidades aquáticas e de mergulho autônomo, desenvolvendo qualidades interpessoais e de liderança e expandindo conhecimentos em teoria do mergulho. Vamos começar perguntando o que faz de alguém um PADI Dive Master. Os mergulhadores veem diferentes aspectos: um guia, um supervisor de mergulho, um especialista em vida selvagem, um assistente educacional, um gerenciador de emergências, entre outros. Tudo isso claramente faz parte de ser um Dive Master. Mas, em resumo, pode-se dizer que um Dive Master tem duas características mais amplas: profissionalismo e modelo exemplar de comportamento. O que é profissionalismo? É uma característica composta de muitas outras que o distingue como profissional. No mergulho, profissionalismo inclui ter habilidades aquáticas, de resgate, de gerenciamento e de liderança especializadas. Inclui ter bom julgamento, refletido por seguir as práticas seguras de mergulho e os padrões PADI, e tomar decisões conservadoras sobre as condições ou situações que podem afetar a segurança. Profissionalismo significa ter boas habilidades interpessoais. As pessoas mergulham por diversão e esperam que você seja alguém aberto, positivo, agradável de interagir e que se vista e haja como profissional. Queira ou não, as suas roupas e os seus equipamentos mostram um pouco de você. A vestimenta e o comportamento apropriado variam com o local e a cultura, mas a expectativa é universal. O modelo exemplar de comportamento é alguém que as pessoas querem se espelhar. Um bom modelo demonstra comportamentos desejáveis. Como PADI Dive Master, isso significa ter excelentes habilidades de mergulho, ser ambientalmente responsável, seguir práticas seguras de mergulho, usar equipamentos atuais e bem conservados e estar fisicamente preparado. Também inclui manter-se atualizado com as tendências, informações e práticas, demonstrar bons serviços aos clientes em concordância com os negócios da sua operadora de mergulho e seguir aquilo que aconselha outros mergulhadores a seguir para mergulhar com segurança. Um modelo de comportamento, bom ou ruim, pode influenciar os mergulhadores. Bons comportamentos dão aos mergulhadores um padrão a ser seguido quanto às práticas e hábitos responsáveis de mergulho, pois eles muitas vezes aprendem a partir daquilo que vem, bem como daquilo que é dito a eles. A consistência entre o que um instrutor diz e o que você faz reforça o aprendizado, lhe dá credibilidade e incentiva os mergulhadores a seguirem o seu exemplo. Já um mau modelo de comportamento faz o contrário, dá um mau exemplo que pode fazer com que algumas pessoas questionem se precisam seguir as práticas apropriadas de mergulho. Um mau modelo de comportamento, junto com atitudes de indiferença ou desprezo, pode fazer os mergulhadores questionarem a sua credibilidade. Em relação a tudo isso, vale a pena lembrar que os mergulhadores certificados estão qualificados para mergulhar de modo independente. Contudo, eles frequentemente desejam mergulhar com um Dive Master porque esperam que ele conheça os melhores pontos de mergulho, cuide da logística, recomende técnicas apropriadas e os ajude a adequar seus níveis de experiência e de habilidades às condições. Eles também sabem que o Dive Master pode ajudar com diversos problemas e com informações para aumentar a segurança e a diversão. Em resumo, os Dive Masters melhoram a experiência do mergulho. Como PADI Dive Master, você é um membro PADI, parte da maior organização de treinamento de mergulhadores do mundo. A sua afiliação PADI traz benefícios, bem como responsabilidades. Os benefícios da afiliação PADI vêm do suporte que você recebe dos escritórios PADI internacionais.
Eles desenvolvem, mantêm e promovem os programas de treinamento de mergulhadores mais populares do mundo e oferecem consultoria na implementação desses programas. Você também recebe comunicados de nível profissional, como o The Undersea Journal, Training Bulletins, informativos, alertas da indústria e acesso à seção PROS do website da PADI. Os escritórios PADI o ajudam a obter seguros de responsabilidade profissional acessíveis e fornecem vários benefícios de negócios para as operadoras de mergulho. A sua credencial PADI Dive Master o qualifica a liderar mergulhadores certificados e a auxiliar instrutores PADI. Ela lhe permite conduzir alguns programas PADI de modo independente e é um passo necessário para se tornar um PADI Open Water Scuba Instructor. Tornar-se um membro PADI traz responsabilidades, começando com o compromisso de obedecer o código de prática e os padrões relativos aos deveres do PADI Dive Master. O código de prática lista os detalhes sobre a ênfase na segurança, interação com os mergulhadores e alunos, a sua relação com os outros membros PADI e a indústria do mergulho em geral, e a honestidade e conduta esperadas. Seu instrutor revisará isso com você no seu PADI Instructor Manual. Para permanecer como PADI Dive Master, você também deve renovar anualmente a sua afiliação PADI e manter as suas informações de contato atualizadas. Seu escritório vai lhe enviar renovações anuais ou você pode se registrar para a renovação automática. Se deixar de renovar, você perde os benefícios da sua afiliação. O seu relacionamento com seu instrutor será mais do que uma interação de aluno-professor. Pense no seu instrutor como um mentor, um orientador, guia, confidente e conselheiro que o prepara como assistente e colega de trabalho. Seu instrutor vai explicar os julgamentos e o raciocínio por trás das decisões e como elas podem afetar outras pessoas. Sempre pergunte o como e o porquê das decisões e raciocínios. Esta é a base de um relacionamento de mentor-aprendiz. Como PADI Dive Master, espera-se que você seja um especialista em mergulho, alguém capaz de resolver problemas relativamente complexos e fornecer respostas adequadas. Os especialistas resolvem problemas com mais eficiência do que os não especialistas porque possuem uma ampla base de conhecimentos para buscar soluções. Para isso, você precisa ter uma considerável base em teoria do mergulho e experiência. Você começa a desenvolver isso nesse curso, mas deve buscar mais conhecimentos e experiência ao longo da sua carreira de mergulho. Uma biblioteca de referência de mergulho é uma parte do desenvolvimento e continuidade da sua especialização. Ela lhe oferece um lugar para buscar informações, reciclar o que aprendeu e estudar as mudanças. A sua biblioteca começa com os manuais e vídeos PADI, mas acrescente ciência, natureza, mapas, jornais, websites, podcasts, revistas, referências sobre naufrágios, vida aquática, fisiologia, equipamentos, navegação e viagens de mergulho. Se possível, opte pelas mídias eletrônicas, pois são fáceis de guardar, transportar e pesquisar. A sua especialização também aumenta através de treinamentos, particularmente nos cursos de especialidade PADI ou mesmo no programa de mergulho técnico PADI Tech Rec. Treinamentos adicionais ampliam as suas oportunidades de mergulho e as suas experiências, às quais você vai recorrer quando liderar mergulhadores. Mas não se limite ao mergulho em si. Treinamento em manejo de embarcações, vendas no varejo, manutenção de equipamentos, mecânica de motores ou de compressores, entre outros, são habilidades às quais os Dive Masters frequentemente recorrem e que também os tornam mais valiosos para empregadores em potencial. Qualificar-se como Discovery Scuba Diving Leader permite que você introduza os mergulhadores à emoção do mergulho e os incentiva a se tornarem mergulhadores certificados. Este curso desenvolve as suas capacidades em muitas áreas para moldá-lo num profissional de mergulho. Você também vai aprender a gerenciar seu risco profissional e a expandir as suas habilidades de negócio dentro da indústria do mergulho. De tudo isso, esse vídeo foca principalmente em 3 áreas: a supervisão de mergulhadores certificados, a assistência aos alunos mergulhadores em treinamento e os programas PADI que você pode conduzir como PADI Dive Master. Conforme aprende, pense nas coisas que você precisa considerar e antecipar durante cada situação de mergulho e como o seu julgamento afeta as suas decisões. Ao desenvolver este raciocínio, você será capaz de atuar efetivamente como Dive Master em praticamente qualquer situação. Em muitas
das áreas, mas especialmente em ambientes de resorts, a responsabilidade mais comum do Dive Master é a supervisão de mergulhadores certificados que estão qualificados para planejar mergulhos e mergulhar de modo independente. Você auxilia num planejamento geral, fazendo uma preleção sobre o local, as condições e as técnicas recomendadas, perigos potenciais, leis e práticas locais de conservação, entre outros fatores. O que você inclui na preleção se baseia parcialmente na sua avaliação das condições, no que você sabe sobre as qualificações dos mergulhadores, no que eles lhe contam e nas suas observações em geral. Uma assistência de planejamento também inclui estar razoavelmente preparado para emergências previsíveis. É importante saber que os Dive Masters normalmente não são responsáveis por planejar os mergulhos individuais de cada mergulhador certificado. São os mergulhadores que arcam com as consequências de um planejamento de mergulho e, portanto, têm de assumir a responsabilidade por ele. Eles devem estabelecer seus próprios limites porque conhecem seus próprios níveis de treinamento, de experiência e de conforto. As condições podem mudar durante o mergulho e eles têm de estar preparados para se adaptar. Como você não pode controlar o que os mergulhadores fazem, eles são responsáveis por suas próprias atitudes. Tipicamente, o seu trabalho é o de auxiliar com informações, tais como uma preleção adequada, e incentivar atitudes responsáveis. Uma maneira efetiva de planejar o mergulho é pensar no mergulho. Pense e liste tudo o que você precisa fazer. Comece com a preleção pré-mergulho, checando o clima e as marés. Em seguida, considere o que precisa levar para o barco ou para o local de mergulho. Imagine-se recepcionando a chegada dos mergulhadores e o que você vai dizer para ajudá-los a começar bem o dia. Pense no fluxo das atividades conforme os mergulhadores entram e saem da água e no que farão entre os mergulhos, como comer ou beber algo. Pense nas atividades pós-mergulho, como anotar cada um que sai da água. Pense nos problemas razoavelmente previsíveis que possam surgir e antecipe as reações. Enquanto faz tudo isso, pense nas informações que os mergulhadores podem precisar para seus planejamentos e prepare-se antecipadamente. Como mergulhador, você provavelmente já faz isso e vai aprender a expandir esse raciocínio enquanto avança no curso. Avaliar as condições de mergulho é importante para o planejamento e é algo que você já faz como mergulhador. Determinar as condições aceitáveis depende, em parte, de habilidade e de experiência. Uma entrada pela costa através de uma arrebentação moderada pode ser rotineiro para alguns mergulhadores, mas novo e desafiador para outros. O seu papel é fornecer uma ideia realista sobre as condições para que eles possam decidir se se sentem à vontade com elas. Explicar as suas observações e conclusões os ajuda a planejar e a crescer como mergulhadores. O clima, as marés e as correntes interagem e afetam as condições. Você obtém essas informações na internet, em tábuas de marés, jornais, rádio marítimo e outras fontes, mas as suas próprias observações são importantes porque com a experiência você vai conhecer como o clima e as marés afetam o mergulho. Você também precisa aprender a reconhecer quando as correntes estão presentes e como elas podem afetar um mergulho. Determinar a visibilidade requer um ponto de observação favorável, e mesmo assim, nem sempre é fácil, embora novamente a experiência o ajude. Clima, chuva, ondas, florescimento de plâncton, composição do fundo e outros fatores influenciam a visibilidade. Existem 3 aspectos para planejar mergulhos em áreas remotas. Primeiro, a preparação e o planejamento logístico são mais abrangentes. Recargas de cilindros, alimentação, acomodações e assim por diante. Segundo, por estar a uma grande distância de ajuda, pode ser necessário planejar para que os suprimentos médicos durem várias horas. Terceiro, pense na autossuficiência, tendo ferramentas e peças sobressalentes para os equipamentos de mergulho, mas também para o motor do barco e outros itens essenciais. O principal objetivo dos procedimentos de contagem é controlar os mergulhadores que entram e saem da água. Pense como fará isso durante o planejamento do mergulho. Normalmente você lista os nomes dos mergulhadores em duplas numa prancheta e confirma se todos estão nela antes do início do mergulho. Você pode fazer uma chamada ou só checar visualmente caso o grupo seja pequeno. Você geralmente anota o horário que os mergulhadores entram e saem da água e confirma visualmente antes de deixar o local, garantindo que veja todos pessoalmente. Não permita que os mergulhadores respondam uns pelos outros porque isso já causou problemas. Para grupos muito grandes, você pode usar um sistema de etiquetas além da chamada normal. A experiência, a capacidade e os interesses de cada pessoa são diferentes. Você precisa ser capaz de se adaptar para atender ao que eles querem e ao que precisam quando mergulham. Mergulhadores iniciantes geralmente apreciam receber mais conselhos e lembretes. Já os mais experientes tipicamente não desejam nem precisam de tanto.
Os indivíduos podem ter de lidar com desafios diferentes. Esses desafios podem ser físicos, o que exige técnicas adaptativas antes, durante e depois do mergulho, ou distúrbios de aprendizado que afetam como os alunos aprendem e lembram das informações, o que também pode exigir algum tipo de adaptação. Aplique criatividade e soluções para ajudar os indivíduos a superarem seus próprios desafios e desfrutarem um mergulho dentro de seus limites pessoais. Por envolver viagens, outra maneira que as pessoas diferem no mergulho é culturalmente. Quando liderar viagens de mergulho, é importante que você tenha sensibilidade cultural por todos ao seu redor. Os mergulhadores também diferem no quão responsáveis eles são. Embora você possa dar bons exemplos, os mergulhadores são responsáveis por suas próprias atitudes e escolhas. Preste atenção naqueles que colocam em risco a si e aos outros com comportamentos irresponsáveis. Mergulhadores responsáveis planejam seus mergulhos dentro dos limites de treinamento e experiência pessoais e dos seus duplas. Eles usam equipamentos geralmente aceitos como obrigatórios para o mergulho e os inspecionam antes de mergulhar. Evitam contato com a vida aquática delicada e demonstram respeito pelo ambiente. Monitoram frequentemente seus manômetros e computadores e encerram seus mergulhos dentro dos limites não descompressivos e de ar. O melhor jeito de incentivar comportamentos responsáveis é você mesmo segui-los à risca. Lembrar os mergulhadores das práticas responsáveis de mergulho e torná-las convenientes incentiva escolhas responsáveis. Por exemplo, uma barra, um cabo lastreado ou um cilindro pendurado aos 5 metros, 15 pés, lembra os mergulhadores das paradas de segurança e facilitam esse procedimento. Além disso, dar visibilidade às práticas seguras de mergulho e aos cuidados com o meio ambiente também serve de incentivo. Com o tempo, você perceberá os níveis de experiência, as atitudes e o estresse dos mergulhadores só de observá-los. Por exemplo, um mergulhador com todo o equipamento alugado provavelmente é iniciante ou não mergulha com frequência. Alguém cujo equipamento é todo antigo ou obsoleto provavelmente está retornando ao mergulho e está um pouco enferrujado. Já quem omite o uso de equipamentos obrigatórios, tal como um CE, pode ser alguém pouco responsável. Um mergulhador que está atipicamente quieto, irritado ou falando demais pode estar receoso. E alguém que está pálido e recolhido pode não estar se sentindo bem. Um mergulhador que deixa o dupla montar todo o equipamento pode ser inexperiente ou muito dependente. Na dúvida, para saber sobre a experiência, o treinamento e o estresse dos mergulhadores, cheque os registros de mergulho e as certificações ou pergunte como se sentem. Se perceber que um mergulhador está experimentando estresse antes do mergulho, tente ajudá-lo a lidar com isso. Como aprendeu no curso PADI Rescue Diver, o estresse pode ser mental, resultante da percepção de uma ameaça que gera preocupações sobre a capacidade de fazer um mergulho seguro, ou físico, causado por uma exaustão térmica ou enjoo. O estresse físico pode se somar ao estresse mental. O estreitamento da percepção, na qual alguém foca a atenção em algo e negligencia todo o resto, também é um sinal de estresse. Você pode observar sinais ou então um mergulhador ansioso pode expressar preocupações para o dupla ou para você. Independentemente disso, se possível, o melhor é lidar com o estresse antes do mergulho. Se achar que um mergulhador está com estresse pré-mergulho, o mais simples é perguntar para ele com jeito e em particular. Muitas vezes a causa é óbvia, outras nem tanto e o mergulhador não se mostra acessível. Neste caso, use o seu bom senso profissional para descobrir a causa provável. Há 2 maneiras de eliminar o estresse. Remover o fator estressante, como resfriar um mergulhador com muito calor, ou mudar as percepções do mergulhador para que não perceba mais a ameaça. Por exemplo, para alguém estressado sobre a possibilidade de se perder, revise o uso da bússola e mostre um jeito fácil de navegar. Se um ou mais mergulhadores não se sentirem aptos para o mergulho, lembre a todos que é aceitável decidir não mergulhar e que isso geralmente mostra maturidade e responsabilidade. Quando você supervisiona mergulhadores embaixo d'água ou na superfície, existem 4 aspectos do gerenciamento a considerar. O primeiro, como já discutido, é o planejamento do mergulho, que inclui a avaliação do ambiente, os equipamentos apropriados e estar preparado para problemas. O segundo é comunicar claramente os procedimentos, o plano geral de mergulho e outras informações para os mergulhadores planejarem seus mergulhos. O terceiro é ter um ponto de observação que permita ver os mergulhadores e estar pronto para prestar ajuda, se necessário. O último aspecto é estar alerta para possíveis problemas para que possa ajudar a corrigi-los ou preveni-los, ou, se necessário, reagir a eles. O ponto de observação depende de muitos fatores, como o local do mergulho, as condições, a experiência e o número de mergulhadores.
Você pode escolher supervisionar dentro ou fora d'água. Às vezes, as leis ou as práticas locais exigem uma das técnicas ou mesmo ambas. Outras vezes, o local ideal para a observação nem sempre é o local ideal para reagir aos problemas e você pode ter de achar um meio-termo. A supervisão dentro d'água o coloca perto dos mergulhadores para prevenir ou reagir diretamente aos problemas. Você pode lembrá-los dos limites de tempo, de profundidade e de ar, ajudá-los a navegar e mostrar pontos de interesse. A principal desvantagem é só conseguir observar um grupo, o que torna a supervisão dentro d'água inadequada para vários grupos ou duplas mergulhando de modo independente. A supervisão fora d'água é geralmente usada para vários grupos ou duplas mergulhando. Quando supervisiona de um barco ou da costa, você fica perto dos equipamentos de emergência e pode oferecer mais opções para os mergulhadores com interesses, experiências ou treinamentos variados. As principais desvantagens são não poder lembrar os mergulhadores de suas responsabilidades nem guiá-los até os pontos de interesse. Independentemente da técnica mais apropriada para as circunstâncias, garanta ter os equipamentos de emergência e de resposta e informe os mergulhadores onde você vai estar e qual será o seu papel durante o mergulho. Vamos analisar os equipamentos que podem ser úteis quando supervisionar mergulhadores. Além dos equipamentos de emergência acessíveis e prontos para uso, uma prancheta é útil para anotar quem entra e sai da água. Binóculos o ajudam na supervisão fora d'água, e mapas do local são úteis durante as preleções. Você também usará uma caixa de ferramentas completa e um kit de peças sobressalentes. Agora vamos analisar os detalhes de uma preleção de mergulho. Ela geralmente cobre 10 pontos. Primeiro, caso exista, forneça o nome do local de mergulho, seguido de uma descrição do local. Explique qual será o seu papel e como os mergulhadores podem reconhecê-lo embaixo d'água, se apropriado. Cubra as técnicas recomendadas de entrada e saída e os procedimentos de mergulho, como que direção seguir, paradas de segurança, o que evitar, reservas de ar, etc. Aborde os protocolos de emergência, que incluem procedimentos de emergência e para chamar os mergulhadores de volta, separação da dupla, situações de pouco ar ou esgotamento de ar, entre outros. Você pode ter de revisar os sinais e lembrar as duplas de fazer o mesmo. Confirme se a lista de mergulhadores contém o nome de cada um e se todos possuem duplas. Lembre os mergulhadores de fazerem uma checagem de segurança pré-mergulho depois de planejarem seus mergulhos com os duplas. Por fim, forneça uma orientação ambiental com sugestões sobre as interações responsáveis com o ambiente, os cuidados com os organismos frágeis, danos ou atitudes que eles devem relatar e o apoio aos esforços locais de conservação. A orientação ambiental ajuda os mergulhadores a saberem o que os espera embaixo d'água. Aqueles já familiarizados com o local do mergulho também se beneficiam dos lembretes. No geral, descreva a visibilidade, o contorno e a composição do fundo, organismos interessantes ou potencialmente perigosos e técnicas locais. Lembre os mergulhadores de minimizarem contatos acidentais mantendo-se alinhados, com flutuabilidade e lastreamento adequados e afastado dos organismos frágeis. Uma maneira de abordar a interação responsável é cobrir as 10 maneiras pelas quais um mergulhador pode proteger o ambiente subaquático do Project Aware. Em naufrágios, lembre-os de respeitarem os artefatos culturais. Isso quer dizer olhar e não tocar. Como PADI Dive Master, você é um solucionador de problemas. Bons solucionadores têm muito conhecimento sobre um assunto, com habilidades especializadas e ampla experiência, e com os equipamentos que podem ser necessários para resolver problemas. Você se prepara para lidar com problemas, obtendo experiência de mergulho e dando continuidade ao seu treinamento. Reúna os recursos necessários, como ferramentas, equipamentos de emergência, entre outros, e sempre que se deparar com um problema novo, preste atenção em como você o resolveu para lidar com problemas iguais ou parecidos no futuro. O julgamento faz parte da resolução e prevenção de problemas e é uma parte constante da supervisão de mergulhadores. É tomar uma boa decisão quando você não tem todas as informações ou quando elas não fornecem uma direção clara. Exemplos da aplicação do julgamento incluem avaliar as condições e decidir sobre mergulhar ou não, recomendar técnicas, escolher um ponto de observação para a supervisão, bem como a melhor solução para os problemas. Você desenvolve o bom julgamento trabalhando com profissionais, mentores como seu instrutor. Ele também é desenvolvido através da experiência e do treinamento contínuo. Quando tomar uma decisão, tenda para o lado conservador. Seja cauteloso e não deixe a emoção ou a decepção influenciá-lo. Embora os problemas possam mudar, os passos de resolução são os mesmos. O exercício de troca de equipamento deste curso é um exercício de resolução de problemas criado com isso em mente.
Pensar conscientemente sobre os passos ajuda a guiar o seu raciocínio e a chegar mais rápido a uma solução. Primeiro, identifique precisamente o problema. Às vezes, isso por si só o leva diretamente à solução. Então faça um inventário dos seus recursos, o que você pode usar para resolver o problema. A partir disso, crie soluções possíveis e escolha a que pareça melhor. Se ela não funcionar, avalie e revise a situação e crie outra abordagem. O problema mais grave e urgente para qualquer mergulhador é um acidente de mergulho. Como já aprendeu no curso PADI Rescue Diver, o seu papel quando lidar com a situação vai depender das circunstâncias. Como PADI Dive Master supervisionando mergulhadores certificados, você pode ser o mergulhador mais qualificado para gerenciar a cena, auxiliado por PADI Rescue Divers ou outras pessoas qualificadas. Em situações com mais de uma pessoa qualificada presente, tal como um instrutor PADI, ele pode assumir o controle, auxiliado por você e por outros mergulhadores qualificados. Um PADI Dive Master é um assistente certificado que atingiu as qualificações necessárias para auxiliar instrutores PADI nos cursos PADI. Auxiliar um instrutor se baseia nas habilidades de supervisão de mergulhadores certificados, o que o torna parte da equipe educacional e um exemplo que os alunos mergulhadores seguem. O seu trabalho é ajudar a tornar a educação mais eficiente, efetiva e agradável. Você pode resumir as qualidades de um assistente eficaz em uma palavra: antecipação. Ao antecipar e atender às necessidades dos alunos e do instrutor, geralmente sem que lhe peçam, você mantém tudo fluindo suavemente e sem interrupções. As suas tarefas como assistente são importantes e variam com as circunstâncias. Com um assistente certificado, o instrutor pode, se as condições permitirem, aumentar a proporção de alunos por instrutor em vários cursos. Existem 7 funções que você geralmente pode esperar. A primeira é supervisionar a distribuição, o recolhimento e o manuseio dos equipamentos com os alunos mergulhadores. Segundo, você normalmente supervisiona os mergulhadores que o instrutor não observa diretamente durante as habilidades ou na escolta a partir do barco ou da costa. Terceiro, você lida com a logística ou com o fluxo de alunos para que tudo corra bem. Quarto, você conduz o passeio dos mergulhos de treinamento e, em quinto lugar, dá informações ao instrutor, conforme apropriado. Sexto, você controla os mergulhadores que entram e saem da água e, em sétimo lugar, trabalha individualmente com um aluno para ajudá-lo a superar uma dificuldade de aprendizado. Você começará a praticar essas tarefas durante a porção de aplicação prática do curso PADI Dive Master. Como assistente, o seu relacionamento com os alunos é importante e especial. Ele difere do relacionamento dos alunos com o instrutor, algo para se lembrar quando você se tornar um instrutor. Os alunos o veem como parte da equipe educacional, mas sabem que é um instrutor a autoridade máxima. Você está entre eles e um instrutor, ou seja, mais próximo do nível deles. Se você for aberto e acessível, os alunos podem ficar mais à vontade com você para relatar preocupações, receios e problemas. Como elo entre os alunos e o instrutor, desenvolva uma ligação de confiança com cada mergulhador. O seu relacionamento com os alunos torna o treinamento agradável, divertido e relevante, mesmo quando o instrutor está envolvido em outras tarefas. Por exemplo, enquanto espera um instrutor terminar o mergulho com outro grupo, você pode mostrar aos alunos a vida aquática do local, fazer com que se preparem para o mergulho ou lhes mostrar algumas fotos subaquáticas. Ao ser criativo, você faz bom uso do tempo para aproximar todos os mergulhadores. Particularmente com os alunos do curso Open Water Diver, você passa bastante tempo ajudando o instrutor a manter controle. Você presta atenção nos alunos que o instrutor não está trabalhando diretamente e ajuda a orientar o fluxo dos alunos enquanto se revezam na prática das habilidades. O seu posicionamento em relação ao instrutor e à turma é importante. Posicione-se onde possa se comunicar facilmente com o instrutor, ficar de olho no grupo todo e prestar auxílio rapidamente. Como os mergulhadores novatos às vezes têm pouca consciência do que está ao redor, posicione-se onde consiga dar orientações. Os arranjos diferem, dependendo do nível de treinamento, do ambiente e das preferências do instrutor, mas vamos dar uma olhada nos 2 mais comuns. No primeiro, os alunos formam um semicírculo com o instrutor em frente ao grupo e você atrás dos alunos, do lado oposto ao do instrutor. O instrutor vai até cada aluno para conduzir as habilidades.
Este arranjo permite que você veja o grupo inteiro, você fica razoavelmente perto de todos e consegue se comunicar facilmente com o instrutor. A principal desvantagem é que os alunos não podem vê-lo e precisam girar para ganhar a sua atenção. O segundo arranjo coloca os alunos em fila, com o instrutor numa ponta e você na outra. Cada aluno nada até você assim que completa uma habilidade e a fila caminha. Com esse arranjo, você consegue ver o instrutor e os alunos, e eles também podem ver você. A desvantagem é que você fica um pouco longe dos alunos na outra ponta da fila, embora o instrutor esteja lá. Esse arranjo não é tão comum em águas abertas, pois a movimentação dos mergulhadores costuma agitar sedimentos. Existem variações, bem como outros tipos de arranjos, mas o importante é manter a comunicação com o instrutor para que você possa ajudar na logística e estar pronto para lidar com problemas. O controle às vezes exige fazer contato físico direto com o aluno, seja para passar confiança, prevenir uma reação inapropriada ou algum problema de flutuabilidade, ajudar a controlar uma descida ou subida, ou para estabilizar a posição de um aluno praticando uma habilidade em águas um pouco agitadas. Embora o contato direto possa ser apropriado e necessário, é importante que você tenha sensibilidade. Geralmente, o contato direto não precisa ser contínuo. É só permanecer perto o suficiente para fazer contato, se necessário. Contudo, seja sensível às percepções culturais de espaço pessoal e de contato apropriado, especialmente com mergulhadores do sexo oposto. Segurar no ombro do CE ou na parte inferior do CE pelo lado de fora geralmente oferece controle sem ser invasivo. Durante a preleção, lembre os alunos que o contato direto pode ser necessário para a segurança e o controle e explique como será feito. Com um aluno praticando uma habilidade sob a sua supervisão, use algum método de contato que não interfira nem ofereça ajuda desnecessária. Se o contato for parte normal da prática de uma habilidade, siga o que um instrutor sugerir. Isso se aplica particularmente à subida livre de emergência controlada em águas confinadas. Segure no CE do mergulhador e nade um pouco à frente para vê-lo exalar bolhas, mas com distância lateral suficiente para não atrapalhar as pernadas. Isso simula o posicionamento do instrutor na prática em águas abertas. As suas funções logísticas como assistente na superfície variam, mas são importantes porque afetam a segurança, o controle e a eficiência do curso. Elas podem incluir a logística dos equipamentos, como levar os equipamentos da turma ou recarregar cilindros. Você também coordenará os alunos no local de treinamento, especialmente quando houver mais de uma aula acontecendo ao mesmo tempo. Você ajuda na equipagem, verifica as checagens pré-mergulho e, se for qualificado, pode ajudar na montagem dos equipamentos nos cursos de especialidade. Geralmente você explica e reforça as regras de segurança, lembrando os novatos de não praticarem as habilidades antes do instrutor as ensinar ou de não correrem no deck da piscina. Às vezes, o seu trabalho é guiar um grupo de volta ao barco ou à costa enquanto o instrutor continua a trabalhar com outros alunos, ou então ajudar com os documentos administrativos. As suas funções logísticas embaixo d'água variam, mas novamente giram em torno da segurança, do controle e da eficiência da aula. Fora a ajuda na supervisão, as suas funções podem incluir guiar os alunos, com o instrutor fechando o grupo, ou o contrário. Você pode conduzir checagens de ar em intervalos regulares para a segurança e para que os novatos criem bons hábitos. Com o foco do instrutor nos alunos, o seu trabalho pode incluir ajudar na navegação. É comum você observar o resto da turma enquanto o instrutor trabalha individualmente com o aluno, o que pode ser algo planejado ou devido a algum problema. Você também pode vir a escoltar alunos em cursos de especialidade. Se for qualificado numa dada especialidade, às vezes você pode dar orientações úteis, razão para você buscar várias certificações de especialidade. Outra tarefa do assistente é a demonstração de habilidades. Geralmente o instrutor as demonstra primeiro, mas você pode ter de demonstrá-las quando trabalhar com um aluno que precisa de ajuda adicional. O uso da fonte alternativa de ar requer 2 pessoas, e você vai ajudar o instrutor a demonstrá-la. Demonstrações de habilidade com maestria permitem aos alunos verem as subhabilidades que as compõem. Você faz demonstrações lentas, enfatizando os passos críticos, especialmente os difíceis de serem vistos. Você as executa de modo fluido para que os alunos entendam como as subhabilidades se integram numa única habilidade. Você também repete a demonstração se necessário para dar uma visão melhor de uma subhabilidade ou para garantir que todos vejam claramente a demonstração. Os alunos também podem se beneficiar de uma repetição após terem praticado a habilidade 1 ou 2 vezes.
Para atingir a demonstração de habilidade com maestria, você pode começar assistindo às demonstrações exemplares nos vídeos PAD, mas o principal é entrar na água e praticar, idealmente com seu instrutor lhe orientando. Pratique as 24 habilidades básicas de mergulho autônomo e de mergulho livre do curso Open Water Diver até que consiga executá-las de modo suave, fluido e sem hesitação. Elas estão na prancheta de avaliação de habilidades. Então pense em cada passo, diminua a velocidade e enfatize cada um deles. Como PAD Dive Master auxiliando mergulhadores em treinamento, um dos seus papéis é o de resolver problemas, o que é parecido a quando você supervisiona mergulhadores certificados. Alguns dos problemas serão idênticos e outros específicos ao ambiente de treinamento. Ajudar um aluno com problemas para aprender uma habilidade exige paciência, mas é muito gratificante e vai ajudá-lo quando você se tornar um instrutor PAD. Comece demonstrando novamente a habilidade. Focado em você e na prática anterior, o aluno pode ver algo que não tenha percebido. Em seguida, faça-o tentar de novo. Conforme ele pratica, procure por subhabilidades omitidas, passos inadequados ou erros de sequência. Se ele não tiver sucesso e estiver em águas rasas, diga aquilo que você viu de errado e então demonstre novamente a habilidade, enfatizando o que fazer ou não fazer. Em águas que não dão pé, ou se você for capaz de demonstrar a correção, siga direto para a demonstração. Oriente cada tentativa e repita a sua demonstração. Se necessário e apropriado, faça o mergulhador praticar as subhabilidades uma a uma se ele ainda estiver com dificuldade para dominar a habilidade como um todo. No final, faça-o repetir a habilidade para reforço e domínio, e então diga ao instrutor que o aluno está pronto para ser avaliado. Outra tarefa como assistente educacional é ajudar alunos com necessidades físicas específicas. Isso pode incluir crianças, a paraplegia ou qualquer condição física limitante se comparada à de um adulto típico. Quando a limitação estiver relacionada à força física, fique pronto para ajudar com as entradas e saídas. Equipamentos adequadamente ajustados também são importantes. Independente da causa, ajude o instrutor a estabilizar ou levantar os mergulhadores para entrar e sair da água. Use técnicas apropriadas e não levante mais do que consegue com segurança. Você pode pensar que limitações físicas impedem o cumprimento dos requisitos de certificação. Por exemplo, como os mergulhadores com paraplegia poderiam realizar uma habilidade de entrada em águas profundas com um passo de gigante? A resposta é que eles não têm de fazê-lo assim. Os requisitos de performance apresentam um objetivo requerido, não uma técnica requerida. O objetivo é entrar na água com segurança e com uma técnica apropriada, não necessariamente o passo de gigante. Ao focar naquilo que os alunos podem fazer, um instrutor e você os orientam para aplicarem técnicas adaptativas e alternativas que cumpram o objetivo. Se o mergulhador entrar com segurança, com os equipamentos no lugar e pronto para mergulhar, importa se foi com um passo de gigante, rolamento dorsal ou entrada sentada controlada? Claro que não. Lembre-se de que você pode recorrer aos consultores educacionais no seu escritório PAD. Se tiver dúvidas sobre o trabalho com mergulhadores com necessidades físicas específicas ou sobre os programas PAD, os consultores educacionais podem ajudá-lo com conselhos e recomendações. Quando trabalhar com jovens, certifique-se de revisar o compromisso de líder com a juventude no PAD Instructor Manual e as diretrizes de proteção à criança na seção PROS do website pad.com. Eles também se aplicam ao trabalho com adultos vulneráveis. Apesar de não poder conduzir a maioria dos programas PAD até que seja um instrutor PAD, há 3 deles que você pode conduzir de modo independente como PAD Dive Master: o Scuba Review, o Discover Local Diving e o curso PAD Skin Diver. Você também pode conduzir mergulhos subsequentes para os participantes do programa Discover Scuba Diving sob a supervisão de um instrutor. Os padrões para conduzir esses programas estão no PAD Instructor Manual. Comece pelo Guia de Padrões e Procedimentos Gerais, que determina os padrões aplicáveis a todos os cursos PAD. Então consulte o guia individual de cada programa para os padrões e procedimentos específicos de um dado programa. Além disso, o Guide to Teaching da PAD fornece dicas e técnicas de ensino que você pode achar úteis. A primeira seção de cada guia individual cobre todos os padrões específicos para o programa que sejam diferentes ou adicionados aos padrões gerais. A segunda seção cobre o desenvolvimento de conhecimento, que pode incluir o estudo independente do aluno, revisões, o PAD e-learning ou apresentações em sala de aula.
A terceira sessão cobre o treinamento em águas confinadas, caso exista, e a última sessão aborda a porção em águas abertas do programa. O Guide to Teaching da PAD cobre técnicas e abordagens de ensino para atender aos padrões, oferecendo ferramentas educacionais. O programa PAD Scuba Review é para mergulhadores certificados e nativos. Ele recicla e atualiza conceitos de segurança de mergulho com um estudo independente e permite que você revise e aprimore as habilidades dos mergulhadores. A seção 1 do Guia do Instrutor do Scuba Review mostra os requisitos de idade mínima, documentação e liberação médica para mergulhadores certificados. Baixe as versões mais recentes dos formulários na seção PROS do website pad.com. Há várias opções de estudo independente para concluir a revisão da porção de conhecimento. As preferenciais são o Scuba Tune-Up Online e o Guia Scuba Tune-Up, que guiam o estudo com revisões e os participantes discutem com você quaisquer dúvidas que ainda possam ter. Outra opção de estudo é os mergulhadores revisarem uma edição recente do manual PAD Open Water Diver e então concluírem o exame final do Open Water Diver. Você pode levar até 10 mergulhadores em águas confinadas para a prática de habilidades. Os requisitos de performance para as 20 habilidades que você revisa estão na seção 3 do Guia do Instrutor do Scuba Review. A prancheta de avaliação de habilidades lista as habilidades e facilita registrar o desempenho dos participantes. Após as revisões de conhecimento e de habilidades, você fornece aos mergulhadores adesivos do Scuba Review para as carteirinhas de certificação. É comum registrar e assinar a revisão nos logbooks dos participantes. Esta é uma boa oportunidade para convidar os mergulhadores para a experiência Discover Local Diving. O Discover Local Diving é um passeio subaquático supervisionado para mergulhadores certificados. Eles procuram este programa para aprender os detalhes sobre o ambiente local de mergulho, caso não o conheçam, para orientações sobre novos pontos de mergulho e, às vezes, para aprender mais sobre pontos já visitados. Você pode conduzir o programa Discover Local Diving em qualquer ponto de mergulho apropriado para o mergulho recreacional, focando na vida aquática, nas características e perigos encontrados e nos procedimentos e técnicas de mergulho locais. Na seção 1 do Guia do Instrutor do Discover Local Diving, você encontra os requisitos dos participantes, mas como eles são mergulhadores certificados e não há treinamento envolvido, você é quem determina o número de mergulhadores baseado no conforto, do ambiente, nas condições e na logística. A segurança é sempre a preocupação principal, mas garanta que todos se divirtam. Consulte o Guia do Instrutor do Discover Local Diving para as considerações gerais. O programa inclui uma preleção, um passeio e uma repreleção, cada qual enfatizando as características do ambiente e do local de mergulho. Você também assina os logbooks dos participantes. O curso PAD Skin Diver é aberto a pessoas que não são mergulhadores certificados, embora você possa receber alguns mergulhadores autônomos que queiram aprender mais sobre o mergulho em apneia. O guia do instrutor do curso Skin Diver destaca a idade mínima de 8 anos. Consulte a seção 1 para todos os requisitos. A avaliação de treinamento de habilidades em águas confinadas admite até 16 alunos. Você pode cobrir o desenvolvimento de conhecimento do curso, detalhado na seção 2, em preleções à beira d'água ou em apresentações em sala de aula. Em geral, você cobre os equipamentos, o ambiente, as interações com a vida aquática, as técnicas de mergulho livre e a resolução de problemas, adaptando-as ao nível dos participantes. A seção 3 lista os 16 requisitos de performance do curso que você demonstrará para os mergulhadores durante a prática em águas confinadas. Siga o seu ritmo e trabalhe para que os mergulhadores dominem cada habilidade, ganhem confiança e se divirtam durante o processo. O treinamento em águas abertas é opcional, embora seja uma boa ideia porque acrescenta valor ao curso, dando aos alunos a chance de experimentarem a diversão e o entusiasmo de explorarem o mundo subaquático. Contudo, tenha em mente que algumas pessoas não desejam fazer mergulhos livres, elas só querem praticar snorkeling. Ou seja, você pode vir a supervisionar pessoas que só queiram ficar perto da superfície, em águas rasas. Elas não estão interessadas em aprender a fazer mergulhos em apneia nem em outras habilidades de mergulho livre. Ensine alguns princípios para se divertirem com segurança, mas não tente treiná-las como faria com alunos de mergulho livre. Para certificar os alunos como PAD Skin Divers, depois de cumprirem todos os requisitos de performance, você preenche um PIC online ou envia um envelope PIC preenchido. O Discovery Scuba Diving permite que não mergulhadores experimentem um mergulho autônomo supervisionado em águas confinadas ou abertas. A meta é que tenham um mergulho agradável e controlado que os estimulem a prosseguir para o curso PAD Open Water Diver.
Como PAD Dive Master, você pode auxiliar um instrutor PAD durante os programas Discovery Scuba Diving, o que também torna possível um instrutor levar 2 participantes adicionais em águas confinadas ou abertas. O seu papel como assistente no Discovery Scuba Diving é muito parecido ao de quando presta auxílio no curso PAD Open Water Diver. Posicione-se onde consiga ver os participantes e reagir rapidamente aos problemas, e onde possa se comunicar eficientemente com o instrutor. É preciso ser um instrutor PAD para levar os participantes do Discovery Scuba Diving no primeiro mergulho em águas abertas, mas como Dive Master, você pode levar até 2 participantes nos mergulhos subsequentes, com um instrutor PAD supervisionando indiretamente na superfície. Os padrões de supervisão são específicos. Nunca deixe os participantes desacompanhados, seja na superfície ou embaixo d'água. Posicione-se de modo a fazer contato físico imediato para corrigir a flutuabilidade ou outros problemas. Preste atenção no grupo, interrompendo somente por curtos intervalos, como para ajudar um participante ou para navegar. Não se envolva em outras atividades como fotografia ou vídeo, pois os participantes requerem atenção total. Lembre-se de que eles não são mergulhadores certificados e que você é responsável por planejar o mergulho e ajustar o planejamento com base nas circunstâncias e no conforto dos participantes. Como vai aprender, você deve monitorar o suprimento de ar e ajustar a flutuabilidade dos participantes. Depois da certificação PAD Dive Master, assim que se qualificar como Discovery Scuba Diving Leader, você pode conduzir participantes em águas confinadas. Para isso, você completa o estágio de Discovery Scuba Diving Leader sob a direção de um instrutor PAD. O estágio cobre as preleções, repreleções e habilidades, e você vai conduzir pelo menos 4 programas sob a supervisão do instrutor. Durante os workshops do curso PAD Dive Master, você praticará a supervisão de participantes do Discovery Scuba Diving. Seu instrutor vai orientá-los sobre o posicionamento efetivo e os padrões do programa. Tornar-se um PAD Dive Master é um desafio e também um compromisso. Isso significa se dedicar para aprimorar suas habilidades como mergulhador e seus conhecimentos de teoria do mergulho. Para se tornar um líder de mergulho, você precisa aprender a pensar como um líder de mergulho, servir de exemplo e agir como um líder de mergulho. Além disso, você precisa continuar a aprender para seguir crescendo como líder. Quando completa com sucesso o curso PAD Dive Master, você se torna um membro PAD, parte da família PAD, com benefícios e obrigações. Como membro PAD, suas ações e condutas refletem, em certo grau, sobre todos os outros membros PAD. Tornar-se um PAD Dive Master é um compromisso de representar bem a organização PAD em tudo o que você faz. Mas grandes compromissos rendem grandes recompensas. Atingir o nível de PAD Dive Master abre as portas para uma profissão de tempo parcial ou integral. Você pode encontrar oportunidades imediatas para auxiliar nos cursos PAD e conduzir Scuba Reviews, Discover Local Divings e outros programas conduzidos pelo Dive Master. O próximo passo na sua carreira é se tornar um PAD Assistant Instructor ou participar de um curso de desenvolvimento de instrutor completo, seguido do exame de instrutor, o que leva à certificação PAD Open Water Scuba Instructor. Além de ser gratificante, existem mais oportunidades para os instrutores PAD do que para qualquer outra categoria profissional no mergulho. Contudo, ter sucesso na dinâmica indústria do mergulho exige mais do que chegar ao nível de PAD Dive Master ou de instrutor. Se você se sentir atraído pelo ramo de varejo no mergulho, busque treinamento em manutenção de equipamentos ou em vendas. Se estiver pensando em trabalhar para uma operadora de mergulho em um resort, ter habilidades em reparos de compressores ou de motores, manejo de embarcações ou similares, pode ampliar as suas opções de carreira. O Dive Master de sucesso não é somente um Dive Master. Fora isso, o mergulho em si consiste de participar de um número crescente de especialidades e do mergulho técnico. Mais do que nunca, o sucesso como profissional de mergulho significa obter treinamento e familiaridade com uma variedade destas atividades. Além disso, encontrar e ir atrás das atividades pelas quais você é apaixonado é o segredo para manter o entusiasmo pelo mergulho, mesmo quando você faz isso quase todos os dias. Nesse momento, enquanto começa seu caminho para se tornar um PAD Dive Master, em nome da família PAD mundial, suba a bordo e seja bem-vindo ao nível dos líderes de mergulho. Desejamos a você todo o sucesso como PAD Dive Master e onde quer que sua carreira de mergulho possa levá-lo.